todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim. O áudio mesmo que não rolou. Bom. Mas vamos lá, então. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Agradecer a presença de todo mundo. Nossa aula de hoje é de adjuvância no CA de Mama Hair 2, orientada pelo Dr. Cristiano. Tá? Então, vamos lá. Então, assim, antes eu coloquei esse slide aqui para a gente entender algumas coisas, porque senão a gente vai ficar repetindo e não sabe do que a gente está falando, né? Então, só para entender, quando a gente fala sobre estudos de fase 1, fase 2, fase 3, o que são? Né? Fase 1 é quando aquela medicação ou aquele princípio ativo está na fase da farmacologia clínica e toxicidade, e geralmente ele é testado em pacientes, em pessoas normais e avaliando ali se ele tem alguns efeitos colaterais. Fase 2, a investigação clínica inicial de eficácia e segurança daquele medicamento. Fase 3, quando a avaliação do tratamento já começa numa escala total e começa a ter randomização. E na fase 4 é quando tem já está acontecendo isso em larga escala, e aí tem a vigilância pós-marketing que eu procurei. E quando tem alguns efeitos, quando acontece alguns efeitos que não eram esperados, alguns efeitos menores, que daí eles entram mais tarde na bula. Os estudos pivotais, que eu vou falar, tem muitos estudos pivotais nessa aula, são estudos experimentais bem controlados, utilizando um grupo controle ou então parcialmente controlado, que avalia segurança e eficácia para obter registro e cadastro daquele medicamento. E o que é um anticorpo monoclonal? A gente vive falando anticorpo monoclonal, HER2, pertuzumab, trastuzumab, nada mais é que um anticorpo produzido por um único clone, um linfócito B parental, que é clonado e imortalizado, produzindo sempre os mesmos anticorpos em resposta a um agente patógeno específico. Então, a partir disso, a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre a adjuvância no HER2. Aqui eu trouxe um pouquinho da história do gene HER2. Ele foi então descoberto em 84 pelo grupo do Heimberg e ele foi mais tarde identificado como tendo uma ligação com o câncer de mama pelo Dennis Lamon. Esse HER2, ele é o receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano, que é produzido pelo gene HER2 e fica na superfície das células da mama. Existe também a família, né, HER2, que é do 1 ao 4, que tem em outras partes do corpo. Mas ele é responsável, então, pela divisão celular, pelo crescimento e morte daquelas células. Então, quando ele tem algum problema, né, algum distúrbio, alguma célula tem um HER2 super expresso, ela perde a noção, digamos assim, de quando ela vai entrar em apoptose, quando ela vai parar no ciclo, quando ela vai parar na fase S, e ela começa a se replicar, formando tumores, né? E aí, a partir disso, entra na cascata RAS, a cascata PI3K, e as células começam a se dividir, formando os tumores. A partir disso, o que a gente tem? Então, antes da descoberta do HER2, a gente tinha a quimioterapia baseada em antraciclos e taxanos. Depois da descoberta do receptor 2, do fator de crescimento, começaram-se então a discutir por que a gente não tenta procurar algo para fazer com que não haja tanta proliferação ou para que ocorra um ligante nesse receptor para que as células elas parem de se dividir dessa forma. Então começaram os estudos pivotais que começaram a investigar, né, começaram a avaliar a eficácia do trastuzumab, que foi o primeiro terapia anti-HER específica. E no SBPI, então B31 e NSTG, foram avaliadas 4.046 pacientes com câncer de mama operável, HER2 positivo. Eles
randomizaram, então, pacientes que vão usar doxorubicina e ciclofosfamida, seguido de paclitaxel com ou sem trastuzumab. Eles avaliaram sobrevida global e desfecho livre de doença. E viram no desfecho desse trabalho que adicionar o trastuzumab levou uma melhora de 37% na sobrevida global. Então, realmente foi um marco no tratamento da doença HER2. Aumentou a sobrevida livre de doença em 10 anos, de 75% para 84%. Aumentou o desfecho livre de doença, de 62% para 33,7%. E todos os grupos das pacientes se beneficiaram com a adição desse agente. Então, as pacientes que tinham tanto receptores hormonais positivos ou negativos, mas que possuíam um HER2 positivo, se beneficiaram da adição do trastuzumab. A gente vê pelas linhas das tabelas, né, que a linha amarela, que a gente tem o AC mais TH, o H é do Herceptin, e a linha azul do AC mais T, que elas, em 10 anos, elas começam já a se separar, comprovando, né, a eficácia da terapia anti-HER. E aí seguiram-se outros estudos pivotais, como o ERA, que fez o acompanhamento de 11 anos com o Herceptin nas pacientes com câncer de mama precoce. Foram avaliadas 5.099 pacientes e foram randomizadas em 3 braços. Né? Aqui ele quis avaliar quanto tempo nós vamos ficar usando o Herceptin. Então, foi um grupo que fez sua observação, que não usou Herceptin, fez, então, quimioterapia, usou os quimioterápicos habituais, o TC, e um grupo fez 1 ano de Herceptin e um grupo fez 2 anos de Herceptin. E no final foi visto, no acompanhamento do estudo, né, as estimativas de sobrevida livre de doença em 10 anos, 63% para o grupo de observação, que não fez nada, nenhuma terapia, 69% nos que usaram 1 ano de trastuzumab e 69% nos que usaram 2 anos de trastuzumab. Porém, as pacientes com 2 anos de trastuzumab, elas tiveram muito mais cardiotoxicidade e, se eu não me engano, leucemia também. Então, ficou uma dose mais segura para evitar a toxicidade do trastuzumab 1 ano após a cirurgia. Aqui eu tenho outro estudo pivotal que avaliou também o uso do trastuzumab no câncer de mama HER2, que é o BCIR-006. Ele avaliou 3.222 pacientes com linfonodos negativos e de alto risco, e foram estratificados aqui de acordo com os receptores hormonais. Então, teve grupo que fez AC seguido de T, AC seguido de TH e TCH. Essa daqui é uma tabela que demonstra as características dos grupos, né? Então, foram N semelhantes, linfonodos e tumores. Tinham pacientes, então, com mais também de 5 centímetros, mas era uma amostra menor, ficando principalmente aqui entre menor que 2 e 2 até 5. E os desfechos avaliados foi a sobrevida livre de doença e sobrevida livre e sobrevida global. E foi visto que no braço teve uma diferença grande entre o braço que fez trastuzumab e o braço que não fez trastuzumab. Então, não teve nenhuma diferença entre os grupos que usaram trastuzumab, e sim naquele que não usou, reafirmando mais uma vez o uso da terapia anti-HER. A relação risco-benefício, então, favoreceu ao grupo que fez o TCH sem antraciclina, que teve uma eficácia semelhante, com menos efeitos tóxicos agudos e menores riscos de cardiotoxicidade e leucemia. Aqui eu trouxe também para a gente ver o APT Trial, que avalia
410 pacientes, HER2 positivo, receptores hormonais positivos ou negativos, com tumores menores ou igual de 3 centímetros. Porém, a amostra de 3 centímetros nesse trabalho é muito pequena, e é daqui que vem o número, né, que a gente fala, vai fazer quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante, tem mais de 2 centímetros ou menos de 2 centímetros, é localmente avançado, tem um linfonodo positivo ou não. O tamanho do tumor T vem do PT trial, que ele avaliou, então teve uma boa resposta, né? Os pacientes que usaram o paclitaxel associado ao trastuzumab, eles tiveram uma boa resposta ao uso com sobrevida livre de doença e sobrevida global. Aqui a gente já vai usar o duplo bloqueio. Então, continuaram, né, as pesquisas sobre os inibidores do os inibidores do HER2, e começaram a associar o pertuzumab e o trastuzumab na doença inicial. O estudo Affinity foi um trial que avaliou 4.085 pacientes após a cirurgia, né? Pacientes, então, eles eram operados e após a cirurgia era feita quimioterapia e trastuzumab ou pertuzumab, ou então quimioterapia que já seria feita, mais trastuzumab e o placebo. E foi avaliado num período de 10 anos. Essas aqui são as características do grupo que associou o pertuzumab e o grupo que não associou que foi com o grupo placebo. E a gente pode ver que a diferença de distância, de recorrência distância, recorrência loco-regional, foi menor no grupo com pertuzumab. Então, basicamente, a gente tem aqui até agora nesse slide a gente vai avaliar um paciente, ele tem axila clinicamente negativa e o T é menor ou igual a 2 centímetros, né? Se sim, esse paciente vai aqui para a esquerda, onde ele vai fazer o TH, né, que é do PT trial. Se não, se tem um N positivo, ele vai para o AC-THP ou então o TCHP, que é o estudo Affinity. E se ele tem um T2N0, ele vai para o BCIR 006, fazer AC-TH ou então o TCHP. Agora eu trouxe também o estudo Trifina, que avaliou 225 pacientes, também HER2 positivo, com doença inicial. Então, os pacientes foram randomizados em três grupos, fazendo FEC, que é o fluoracil, a epirobicina e a ciclofosfamida, seguida de docetaxel, pertuzumab ou trastuzumab, e depois seguiram com 1 ano, depois da cirurgia, 1 ano de trastuzumab. E também no braço B, com FEC, docetaxel, pertuzumab e trastuzumab, docetaxel, pertuzumab, trastuzumab e carboplatina, seguido de cirurgia, e depois 1 ano de trastuzumab. Então, aqui eles jogaram, né, o duplo bloqueio para a neoadjuvância. E foi avaliado a resposta clínica completa. Os pacientes que apresentaram no anátomo patológico T0, então tumor in situ, e dividiram a amostra nos pacientes que tinham receptores hormonais positivos ou negativos. E a gente pode ver que os pacientes que tiveram o receptor hormonal negativo, eles tiveram melhor resposta, tanto ao duplo bloqueio, quanto os que usaram carboplatina, que foi o TCHP. E o Neosphere, que também é outro estudo que avalia o duplo bloqueio nos pacientes com doença operável, pode ser localmente avançada, HER2 positivo, tumores maiores que 2 centímetros.
Os pacientes foram randomizados em 4 grupos, seguiram de cirurgia e depois fizeram trastuzumab, o grupo que fez FEC e trastuzumab, um grupo fez docetaxel e trastuzumab e FEC e trastuzumab. E aqui eles trouxeram também na neoadjuvância pertuzumab, duplo bloqueio ou não, ou associaram então ou trastuzumab com pertuzumab ou não associaram. E a gente vê que a taxa de resposta patológica completa foi maior no grupo que fez o THP, que é esse laranjado de 4,8%. E o que nos traz essa informação? Esse paciente, qual que é a diferença do paciente, então, que teve, né? Resposta clínica, resposta patológica completa na neoadjuvância, fez neoadjuvância, operou e no AP não tem mais tumor residual. Ele vai seguir, segundo aquele fluxograma que daqui a pouco ele vai aparecer de novo no final, que ele vai fazer só ou trastuzumab ou pertuzumab ou duplo bloqueio. Agora, os pacientes que têm ainda tumor residual, ele vai seguir para esse estudo, que é o Catering, em que ele avaliou os pacientes, ele randomizou usando o trastuzumab com a etanzine, que é o TDM1. Então, a gente tem, além do trastuzumab, a molécula da etanzine que faz com que ele seja mais citotóxico e a célula consiga, né? O receptor HER pegue esse TDM1 e consiga englobar dentro da célula e assim ele é tóxico e começa a matar os microtúbulos e começa a acontecer a apoptose da célula. Então, o estudo Catering, ele foi uma randomização fase 3, que avaliou 1.486 pacientes com HER2 positivo, de T1 a T4, N0 a N3, que tiveram doença residual, tanto na mama quanto na axila. Então, foi um grupo que fez TDM1 e um grupo fez trastuzumab. E o endpoint primário foi a sobrevida livre de doença, e os secundários foi segurança, sobrevida global e sobrevida livre de recorrência à distância. E nas tabelas, quando a gente vai avaliar os gráficos no corpo do trabalho, a gente vê que as curvas, elas se separam. Então, o TDM1, ele teve uma melhor resposta do que apenas o trastuzumab. O risco de recorrência, então, no câncer de mama invasivo ou morte foi de 50% menor no grupo com TDM1 na adjuvância do que no grupo que fez só o trastuzumab sozinha. Então, eu trouxe aqui novamente esse fluxograma que o Dr. Cris me deu, e a gente passou, então, tanto pela parte da axila clinicamente negativa, e o tumor menor ou igual a 2 centímetros, que foi para a cirurgia upfront, ou para os pacientes que fizeram neoadjuvância e que tiveram resposta patológica completa ou não. Então, essa última parte foi sobre o catering e o uso do trastuzumab ou do bloqueio na adjuvância. E terminei minha aula, estou aberta para comentários. Espero que eu tenha esclarecido aí algo. Muito bem. Joia. Deixa eu tirar o meu compartilhamento de tela. Peraí. Liz, enquanto o Vini compartilha a aula dele, tu quer tecer algum comentário para a gente? Não, bora lá. Parabéns, Thaís, foi ótimo. Você conseguiu passar pelos principais estudos. Achei muito legal você colocar aí na introdução essas definições de que é estudo, porque na oncologia, para a gente, isso já é muito automático. Então, definição de pivotal, de anticorpo monoclonal, é bom revisar isso, porque fica mais conceitual, faz mais sentido, não são simplesmente palavras soltas. Você mostrou muito bem aí os estudos de adjuvância, né? O ERA, o BCRG 006, o NCBP B31 e o N9831, o impacto do Herceptin no tratamento do câncer de mama. A
A gente está falando aí de ganhos de sobrevida global de 30%, 35%. Isso é coisa absurda, a gente não via isso. A doença HER2 positiva antes do advento do trastuzumab era a pior doença, ela era pior do que triplo negativo. Então, a gente conseguiu, foi uma das grandes drogas que mudou realmente a história natural da doença. E outro dado que é importante quando você apresenta os números, os dados desses estudos, você vê quão robusto eles são. São estudos de 3.000, 4.000 pacientes. Lembra quando a gente foi discutindo neoadjuvância, eu falei, olha, estudos de neoadjuvância ele não tem poder para avaliar a sobrevida, porque são estudos de 300, 400, 500 pacientes no máximo. Então, por isso que quando a gente tem uma aprovação de uma droga na neoadjuvância, a gente vai precisar do estudo de adjuvância, porque ele vai ter robustez e vai ser estatisticamente desenhado para avaliar esse desfecho que é sobrevida, e os 4 estudos mostraram isso. A discussão que talvez chame um pouco mais atenção é a questão da omissão da antraciclina, né? Porque o estudo do BCRG 006 foi um dos primeiros estudos que mostraram um desfecho semelhante com ou sem antraciclina. As pessoas, sempre falo isso, em todas as aulas que discutem antraciclina eu falo isso, antraciclina hoje já é uma questão de religião política, porque são os devotos da antraciclina, eu uso sempre, eu uso nunca, e quem é contra a interrupção, quem é a favor de usar a antraciclina, ele sempre alega que o BCRG06 não foi desenhado para isso. E realmente, ele foi desenhado para comparar com braço de ACT, ele não foi comparado para comparar TCH versus ACTH. Só que é óbvio que chama atenção para a gente que os desfechos são muito semelhantes e a toxicidade ela é muito menor. E aí, quando a gente vê os dados do TREND2, quando você olha os dados do Christine, quando você olha os dados do Trifina, que todos eles utilizaram braço sem antraciclina e o desfecho foram exatamente o mesmo, você começa a ficar um pouco mais seguro de omitir antraciclina para essas pacientes. Mas, sem sombra de dúvida, o BCRG 006 foi o primeiro que abriu essa discussão para a gente. Depois você falou da questão do descalonamento, do tratamento, que é a questão da PT-trial, que essas pacientes com tumores até 2 centímetros M0, a gente pode fazer TH. E aí justifica exatamente o raciocínio. Se eu tenho chance de ter uma lesão pequena, que se ela for operada eu vou fazer só TH para ela, não tem o menor sentido para um tumor abaixo de 2 centímetros eu indicar classicamente neoadjuvância. Porque se ela for para neoadjuvância, ela vai fazer TCHP ou ACTHP. Eu vou fazer 4 remédios, sendo que eu poderia fazer 2. Eu vou fazer tratamentos muito mais tóxicos e muito mais prolongados do que um protocolo do TH. Então, por isso que geralmente do estadio clínico 1 para HER2 positivo, a princípio, via de regra, é cirurgia upfront. É uma nuance, eu pondero para alguns casos T1C, N0, neoadjuvância, mas quando a paciente tem todos os fatores de pior prognóstico. Quando ela é muito jovem, quando ela é grau 3, quando ela é receptor hormonal negativo, essas pacientes, elas têm um risco mais alto do que se fosse uma paciente pós-menopausada, axila RH positiva, então isso faz diferença. Tanto é que no próprio estudo do Catering, que é da doença residual, tinham pacientes que têm um CN0, ou seja, tinha paciente que fez quimioterapia padrão com antraciclina, não foi nem TH, fez tudo que tinha direito, às vezes até duplo bloqueio, e mesmo assim elas chegaram a doença residual. Então, dentro do T1C, a gente tem um espectro relativamente grande. É óbvio que um tumor de 1,1 centímetro, ele não vai ter a mesma agressividade de um tumor de 2 centímetros. Então, tem um C muito amplo. Eu acho que a gente acaba individualizando na prática, mas via de regra, a gente sempre vai ponderar a cirurgia upfront para esses pacientes. E aí depois você falou do estudo do Affinity, que aí já é o contrário, é um estudo de escalonamento. A gente está fazendo mais tratamento na adjuvância para esses pacientes. E aí o principal dado que a gente tem do Affinity é a utilização do duplo bloqueio para essas pacientes. E esse estudo ele já teve a publicação e já teve a atualização, e ficou muito claro que o benefício ele ficou exclusivo para quem era linfonodo positivo. Então, todas as pacientes que por algum motivo foram operadas upfront, que eram tumores acima de 2 centímetros ou axila positiva, que a gente vai lembrar, essa paciente teoricamente é uma paciente neoadjuvância, mas se por algum motivo, em critério de exceção, essa paciente chegou para a gente operada de cara e essa paciente veio com linfonodo positivo, essa paciente a gente vai fazer pertuzumab na adjuvância, a gente vai fazer TCHP ou ACTHP. Então, quem que eu vejo que é essa paciente hoje para fazer Affinity? É a paciente que na sua avaliação inicial ela era um T1N0, por exemplo, uma lesão bem borderline, que você optou por operar, e às vezes era uma lesão até pequena, mas a axila infelizmente veio positiva e você não imaginaria que viesse. E aí essa paciente vai ter que fazer adjuvância.
é um HER2 positivo com axila positiva. E aí a gente vai fazer Affinity para essa paciente. Agora, apesar da gente ter o dado do Affinity na adjuvância, se chegar uma paciente com axila positiva e você já sabe que ela é axila positiva, a gente não vai simplesmente falar, não, pode operar que eu faço Affinity para ela. Não, essa paciente vai para a neoadjuvância. É a paciente clássica de neoadjuvância. Então, o estudo Affinity ele vai entrar aí basicamente em critério de exceção. Aquela paciente que a gente achava que ela era N0 e a gente teve a infeliz surpresa dela ser N1, ou aquela paciente que às vezes já vem operada e perdeu a chance de ter uma avaliação multidisciplinar e de discutir neoadjuvância para ela, que às vezes acontece e aí a gente vai operar duplo bloqueio. E aí, se essa paciente, quando ela é operada, ela vem um tumor acima de 2 centímetros, mas ela é axila negativa, nessa análise do Affinity, o pertuzumab não trouxe benefício nenhum. Então, na adjuvância, a gente só vai fazer para axila positiva. Então, se a paciente operou, era, por exemplo, tem um CN0 clínico, operou, só que, na verdade, era um estádio 2, porque o tumor tinha 2,3 centímetros, na imagem ficou difícil mensurar, e na hora que operou a peça foi um pouco maior, essa paciente vai fazer quimio padrão, ela não vai para TH, porque a gente, como você falou, as pacientes de 2 a 3 centímetros, elas eram super representadas nesse estudo, mas a gente também não precisa fazer duplo bloqueio. Aí elas vão fazer ACTH ou PCH, que é o que o estudo do BSRG, do ERA, todos eles respondem para a gente. E, por último, a questão da doença residual. Se a gente está falando de adjuvância, e a gente tem que lembrar que na adjuvância da doença HER2, a gente tem que manter esse bloqueio por 1 ano. Né? A gente tem alguns estudos tentando fazer menos tempo, não existe um consenso em relação a isso, são basicamente os 2 estudos que tentaram avaliar isso. O principal é o Persephone, que foi positivo, falando que 6 meses é igual a 1 ano, só que aí vem um FAIR publicado no mesmo dia falando que não, que é negativo, que fazer 1 ano é melhor. Quando você olha os resultados, eles são muito próximos, não tem muita diferença em relação a desfecho. O que a gente percebe é que o estudo FAIR, ele foi muito mais rígido. Ele acha que 4% a mais de recidiva, que foi o que a gente viu no braço que teoricamente não fez pertuzumab, não fez 1 ano de trastuzumab, era algo inaceitável. E o estudo Persephone, ele acha que 4% está de bom tamanho. Então, quando você olha os estudos, os resultados são totalmente congruentes, eles são idênticos. Um estudo é positivo, outro é negativo pela rigidez estatística do estudo. Na prática, a gente acaba não fazendo isso porque numa análise de subgrupo do Persephone, ficou claro que os pacientes que faziam quimioterapia concomitante ao trastuzumab, que faziam neoadjuvância, que eram receptor hormonal positivo, ou que já tinham descalonado a antraciclina, por exemplo, o TH, essas pacientes, quando faziam 6 meses de trastuzumab, elas iam pior do que quando faziam 1 ano. E quando a gente olha a nossa prática, a gente geralmente faz concomitante, a gente geralmente faz neoadjuvância, e quando a gente não faz é porque vai operar e fazer TH. Ou seja, a gente não tem muito dado para usar trastuzumab por 6 meses. Na prática, é isso. Na teoria, não tem dúvida nenhuma que tem paciente que 6 meses é o suficiente. Não tem dúvida nenhuma. O problema é que a gente não sabe quem é essa paciente. A gente não consegue hoje identificar quem é a paciente que eu posso fazer menos tratamento. E uma discussão muito grande que existe em relação a isso, e que acho que foi a Martine Picard que falou na ASCO de 2019, quando teve a apresentação do Persephone, que ela falou, gente, eu quero descalonar químio, eu não quero descalonar trastuzumab. Trastuzumab não é tóxico, a tolerabilidade é muito boa. Então, se for para reduzir alguma coisa, vamos reduzir químio primeiro, para depois reduzir trastuzumab para essa paciente. Então, em relação à questão da duração do trastuzumab, a gente tem essa discussão. E a gente vai seguir com o trastuzumab por 1 ano. Agora, se essa paciente fez neoadjuvância, que é via de regra, e por acaso essa paciente sobrou doença, aí agora a gente, com os dados do Catering, a gente vai mudar para TDM1. A diferença é absurda, é 50% menos de recidiva em 3 anos, é 40% menos risco de metástase. Os dados sobre a vida global ainda não saíram, mas tem grande chance de ser um estudo positivo para isso, apesar de não ser o endpoint primário. Então, a paciente fez quimio neoadjuvante, teve resposta patológica completa, a gente vai seguir com trastuzumab. Existe uma discussão muito grande de quando ou não fazer pertuzumab adjuvante também. Acho que o risco inicial da paciente é o que pondera essa definição, porque os estudos não respondem isso para a gente. Agora, pode ter dúvida, se tiver doença residual, que realmente o TDM1 é a melhor estratégia para essa paciente. E provavelmente, no futuro próximo, o neratinib vai vir também na sequência desses pacientes, porque a gente tem um inibidor de HER2, que é um inibidor de tirosina quinase,
e que ele foi positivo para os pacientes que eram HER2 positivo, RH positivo, tinham que ser os dois positivos, e que eles faziam eles faziam um bloqueio anti-HER2 estendido. Depois de um ano de trastuzumab, eles faziam mais um ano de neratinib. E nas pacientes com doença residual, eles tiveram um ganho absoluto de sobrevida livre de doença significativo. Então, o estudo do Extenet que avaliou essa estratégia, ele não tinha pertuzumab, ele não tinha TDM1, então, assim, é uma extrapolação total, mas quando você vê esses formadores de opiniões, os grandes serviços da Ana-Faber, Europa, tudo isso, eles ponderam a utilização de neratinib, mesmo para paciente que fez pertuzumab, mesmo para paciente que fez TDM1 com doença residual, se ela tem um risco muito, muito, muito alto e ela é HER2 positiva, RH positiva, eles ponderam a utilização de mais um ano de neratinib. Apesar de que isso para a gente é totalmente impossível, porque a gente não tem medicação nem disponível no Brasil, exatamente. E não é uma medicação fácil, ela tem muita diarreia, muita toxicidade dela, é um super lapatinib. Então, assim, quem já viu paciente com lapatinib sabe como que é pesado. Então, o neratinib, ele é bem tóxico em questão de diarreia, a tolerabilidade é ruim, mas acho que em casos muito selecionados é realmente uma possibilidade terapêutica para essas pacientes. E provavelmente no futuro essas drogas novas, trastuzumab, deruxtecan, tucatinib, isso tudo vai vir para esses cenários também, entendeu? Está estudando, inclusive, fazer TDM1 com tucatinib para as pacientes com doença residual. Porque quando você olha o estudo Affinity, quando você olha o estudo Catering, nenhum deles diminuiu meta em sistema nervoso central. Então, assim, nenhuma das drogas que a gente está fazendo hoje em adjuvância está reduzindo o impacto em recidiva no sistema nervoso central como primeiro sítio de metástase. Então, a gente tem que melhorar o bloqueio, a terapia cerebral desses pacientes. Então, a gente tem uma série de estudos já tentando ver o tucatinib, porque é disparadamente a nossa melhor droga hoje para tratar meta cerebral é o tucatinib, que foi um estudo apresentado em San Antônio. E que esses pacientes, mesmo com progressão cerebral, paciente com meta cerebral em progressão após terapia anti-HER2 e radioterapia, a gente teve ganho de sobrevida global quando usou o tucatinib para essas pacientes. Então, em um ano, 40% das pacientes que usaram o tucatinib estavam sem progressão de doença e nenhuma paciente que tinha usado trastuzumab mantinha no braço trastuzumab, ou seja, todas elas tinham progredido no cérebro quando não usaram o tucatinib. Então, com certeza vai ser uma droga que vai vir também para cenários mais iniciais, principalmente nesse intuito de prevenir metástase cerebral. A gente tem um longo caminho pela frente ainda nesse sentido, mas provavelmente vai ser o nosso futuro. Valeu pelo poder de resumo aí, Cris. Deixa eu te falar uma coisa. Paciente que tem tumor localmente avançado com axila positiva, por exemplo, tem uma N2, o paciente vai para QT-NEL, tem resposta patológica completa, mantém só o HP, né? Só Hercept e o pertuzumab, não é isso? Exatamente. Quando você pega o desenho do Neosfera e do Trifina, que a Thais mostrou aí, o desenho desses estudos era seguir só com Hercept adjuvante. Aí, quando você pega, por exemplo, o Christine, o Berenice, que são outros estudos de neoadjuvância, eles seguiam com duplo bloqueio. A gente não tem nenhum estudo que compara seguir com Hercept versus duplo bloqueio na adjuvância em pacientes com resposta patológica completa pós-QT-NEL. A gente não tem. Só que a gente sabe que resposta patológica completa no tumor triplo, no tumor HER2 positivo, e a mesma coisa no triplo negativo, não é garantia de cura. Se você pega o Persephone, Trifina, desculpa, eu estou trocando nome. Quando você pega o Trifina, 10% das pacientes com resposta patológica completa recaíram em 3 anos, e quando você pega o Neosphere, 15% das pacientes com resposta patológica completa recaíram em 5 anos. Ou seja, a paciente teve resposta patológica completa, é ótimo, é maravilhoso, ela está garantido que ela está curada? Não, não está. E aí eles foram ver, fizeram alguma análise, são pôsteres apresentados em San Antônio, tanto de 2019 quanto de 2018, para avaliar qual que era o fator de risco que aumentava a chance dessas pacientes com resposta patológica recidivarem. E aí eles viram que aquelas pacientes que antes da QT-NEL eram T3 e T4, ou linfonodo positivo, ou RH negativo, essas pacientes tinham um risco maior. Ou seja, o risco inicial da paciente, ele melhora com a quimioterapia neoadjuvante e melhora muito mais se tiver resposta patológica completa, mas ele não é anulado. Então, essas pacientes que tinham um risco inicial muito alto, um T3, um T4 inflamatório, uma axila positiva, eu sigo com um duplo bloqueio para essas pacientes na adjuvância. Principalmente na axila positiva, porque a gente tem os dados do Affinity, que foi a paciente que mais se beneficiou de fazer... Trastuzumab isolado, né? Nunca com TDM1, né? Não, nunca com TDM1. TDM1 hoje é só para doença residual. Né?
Exatamente. É trastuzumab e pertuzumab. TDM1, a gente, hoje, em 2021, é só com doença residual. Eu acredito que isso vai ser reavaliado também no futuro com outras estratégias. Mas hoje o que a gente tem dado é apenas para doença residual mesmo. E não importa o volume da doença. Então, célula tumoral isolada na axila é doença residual, essa paciente tem indicação de TDM1. Valeu, Cris. Vini? Oi, doutor. Vocês estão vendo a minha tela? Gente, posso só fazer uma pergunta? Claro. Rapidinho. Eu queria ter uma noção, assim, qual que é o risco de leucemia, e eu queria saber o risco de cardiotoxicidade, a diferença quando você faz o bloqueio só com Hercept e o duplo bloqueio. Qual que é a cardiotoxicidade de um e de outro? A cardiotoxicidade é a mesma. Com o Hercept é a mesma. Todos os estudos que tinham essa avaliação não fez diferença. O principal estudo para isso, Carol, foi o estudo Trifina, que o endpoint primário do Trifina era a cardiotoxicidade, o endpoint secundário que era a resposta patológica completa. Ela é em torno de 1,6% para os pacientes que fizeram duplo bloqueio. E lembrando que 100% desses pacientes reverteram a cardiotoxicidade com a interrupção da medicação. Então, nesse caso, a incorporação do pertuzumab não piorou a cardiotoxicidade desses pacientes. A gente também teve esses dados no Cleópatra, na doença metastática, a gente teve, mas o estudo desenhado para responder isso foi o estudo Trifina. Mielotoxicidade, o HP não dá, quem dá é a antraciclina. O risco de mielotoxicidade pela antraciclina é de torno de quase 1% em 20 anos. É muito baixo, tá? Mas quando acontece é uma tragédia. É uma tragédia. A gente perdeu recentemente uma paciente na clínica, mas não era minha paciente, mas é uma paciente que fez antraciclina para câncer de mama, curou o câncer de mama, 15 anos depois ela leucemizou e acabou falecendo por conta dessa leucemia, e foi uma leucemia induzida pela antraciclina. Então, é raro, mas o dia que você tem um caso, você fica traumatizado, assim, é assustador. Insuficiência cardíaca com antraciclina é um pouco mais frequente, né, gira em torno aí de uns 4%, 5%, mas a leucemia é bem mais rara. Leucemia e síndrome mielodisplásica é mais rara com antraciclina. Mas acontece. E outra coisa que eu queria perguntar é assim, nessas pacientes que vão para adjuvância com AC, THP e TCHP, quando que você opta por carboplatina ao invés do AC-THP? Carol, hoje você está respaldado a trocar qualquer um, são equivalentes, exatamente. Você tem aquilo que eu falei, principalmente o TREND2, mas você tem o BCRG006, você tem o Christine, você tem uma série de estudos que mostram que os resultados são idênticos, tá? Hoje eu vejo uma discussão muito grande, é muito de escola. O pessoal do MD Anderson, eles são fanáticos pela antraciclina, praticamente foram eles que descobriram a antraciclina, então eles acham criminoso você omitir a antraciclina. Em St. Gallen agora foi até o próprio Barrios que falou, e eu achei isso muito prudente. Os estudos que mostram que ACTHP e TCHP é equivalente é o paciente recebendo melhor terapia anti-HER2. Então, assim, numa paciente que você tem dificuldade de acesso à terapia anti-HER2, e eu falo isso incluindo o duplo bloqueio, eu sou muito mais favorável de fazer antraciclina. Então, por exemplo, no SUS, eu acho que a CTH vai maravilhosamente bem, e eu acho que é o que tem que ser feito. Porque os estudos mais robustos que tentaram avaliar a equivalência são os estudos de neoadjuvância. E os estudos de neoadjuvância usaram duplo bloqueio. Então, num cenário onde você tem uma dificuldade muito grande de ter acesso ao duplo bloqueio, eu fico mais inseguro de descalonar antraciclina. Agora, no cenário ideal, que você consegue fazer tudo, literalmente tanto faz. E aí, na minha prática, eu faço muito pouco antraciclina nesse cenário. Eu prefiro fazer TCHP. É mais tóxico de maneira aguda, mas dá menos sequela a longo prazo. Existem duas situações, Carol, que aí, mesmo na paciente neoadjuvância, mesmo na paciente que tem acesso a tudo, eu acabo tentando fazer a CTHP. O primeiro é naquela paciente que vem HER2 duas cruzes, que eu preciso fazer o FISH, mas é uma doença que chega com alto volume de doença. Eu tive um caso assim recentemente. O paciente chegou com um tumor de 7, 8 centímetros, axila positiva, uma lesão grande, crescimento rápido, um KM7 de 90. Ela veio com receptor hormonal negativo, um HER2 duas cruzes e um KI de 90 grau 3. E aí eu falei, gente, até colher o material, e a paciente era bem perdidinha, até pegar o material, até mandar para fazer, essa doença vai explodir. Então eu comecei fazendo AC, nesse meio tempo eu consegui fazer o FISH, aí veio que era positivo, e aí na segunda fase eu fiz THP para paciente neoadjuvante, para depois ela operar.
E a segunda situação é a paciente É gestante. gravidez. É a Você gravidez. falou na aula Eu sempre passada. falo isso, pois é. As pessoas esquecem, mas eu sempre falo isso. Gravidez, Por quê? alto volume, que hoje em dia você evita antraciclina. Que exatamente. Tem feito Porque aí eu 6 começo pela ciclos de... antraciclina. Porque o que acontece? Na gravidez, eu não TCHP. posso fazer septum, hipergeta. E aí eu vou fazer TCHP, eu vou fazer só TC. Entendeu? E que, além disso, é menos estudado do que o AC. Porque o TC que a gente tem um pouco mais de estudo é ainda com TC com ciclofosfamida, não com carboplatina. A carboplatina pode ser usada em gravidez? Pode, mas o nível de evidência é semelhante, porque eles colocam tudo categoria D. Só que você tem muito menos robustez de estudos e você tem menos tempo de follow-up. Então, nessa paciente, principalmente aquela paciente que está ali no segundo trimestre, indo para o terceiro, eu prefiro fazer o AC. Eu não faço dose densa, porque a minha ideia é exatamente empurrar o TH para o pós-parto. E aí, quando ela ganha o bebê, ela está naquele prazo de parto, porque você tem que fazer as interrupções, né? Porque a gente não faz quimio depois de 34 semanas pelo risco de sepse neonatal. Então, por causa de neutropenia transitória do recém-nascido. Então, a gente a paciente tem o parto e aí depois eu faço o THP, porque teoricamente eu fico inventando menos moda, eu não fico mudando muito o protocolo da paciente, entendeu? Então, nesse cenário eu prefiro começar com AC, porque se você pensar 4 ciclos de AC a cada 21 dias, porque eu não vou fazer dose, não que seja contraindicado o granuloquine para paciente, mas é porque a última coisa que eu quero é que ela termine, que ela vá para o HP na fase da gravidez. A não ser que ela já esteja mais próximo do final da gestação, que aí eu faço dose densa, porque aí é o contrário, eu quero fazer o mais rápido possível para conseguir terminar antes que ela ganhe o bebê, para não ter pausas muito longas. Mas aí, geralmente, eu tento começar a passar para essas pacientes. Tá, beleza. Chano, em relação à toxicidade de medula com a platina, o efeito dela agudo é grande, mas a longo prazo, do ponto de vista de mielodisplasia, não tem, né? Não tem. Ela aumenta muito a toxicidade, a plaquetopenia, neutropenia e anemia grau 4 é muito maior quando durante a quimio mesmo, só aquele efeito agudo. Na DIR é mais acentuado. Tanto é que de rotina eu faço Neolastin para os pacientes que fazem TCHP, porque a mielotoxicidade é muito maior. Porque carboplatina e taxol, ele é pesado realmente para a medula do paciente. Então, mas é agudo. A gente não tem relato de mielodisplasia induzida por TCHP, entendeu? Isso não é igual a gente vê por antraciclina. Gente, vai ser 2 aulas hoje? É isso? Sim, são 2 aulas, doutor. 2 aulas. Vocês estão animados, hein? Doutor Marco, animado. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, bora. Vocês estão vendo minha tela? Tô sim. Ok, então. Então, a minha aula agora é sobre terapia adjuvante no tumor triplo negativo. Então, vamos lá. O que é a terapia adjuvante? Aquela quimioterapia que você faz após a cirurgia do câncer de mama. Quando a gente pensa a respeito do câncer de mama e o tratamento cirúrgico, né, que é basicamente a parte da mastologia, a gente está eliminando a doença localmente. Só que aquela doença, muito provavelmente, ela já emitiu focos de células metastáticas que estão ali no corpo e que precisam ser erradicados. E aí entra a quimioterapia, que pode ser tanto neoadjuvante quanto adjuvante. Então, para quem no tumor triplo negativo, qual que é a paciente que tem indicação de fazer a quimioterapia adjuvante? Aquela paciente que tem um tumor maior do que meio centímetro, que tem a axila positiva, ou aquela paciente que vai ter um resultado estético ruim, que você não pretende fazer uma cirurgia conservadora, aí você pode partir para uma cirurgia mais radical e fazer a terapia adjuvante. Então, por que o tumor com menos de meio centímetro? Eu não sei se dá para enxergar, acho que ficou pequeno. Mas o que acontece? Ali embaixo tem esse estudo que tem ali embaixo, ele verificou que a paciente com tumor triplo negativo que não fez quimioterapia adjuvante, ela tem uma sobrevida em 5 anos de cerca de 94%.
a sobrevida global. Então, a maior parte das pacientes, elas vão ter um desfecho muito favorável, com menos de meio centímetro, a despeito do uso da quimioterapia. Tá. Aqui está o gráfico, inclusive, mostrando para vocês. Ali eu tenho uma paciente com tumor T1A em azul, e se eu não fizer quimioterapia nessa paciente, ela tem uma sobrevida em anos, ali, grande parte delas vai evoluir de forma favorável. Tá. E qual que é o objetivo da quimioterapia adjuvante? O que eu busco quando eu faço a quimioterapia adjuvante? Eu busco matar essas células metastáticas que podem estar no corpo e, consequentemente, melhorar a sobrevida da paciente e aumentar a sobrevida livre de doença, diminuindo, é claro, a chance de recidiva, principalmente a distância. Quando você for decidir pelo tratamento adjuvante, você sempre deve pensar nos fatores de risco que a paciente tem, na idade e nas comorbidades daquela paciente. Tá. A diferença da terapia neoadjuvante para a terapia adjuvante. A gente lembra que a terapia adjuvante, a gente viu na aula passada, que a terapia adjuvante e neoadjuvante, elas têm basicamente equivalência. Você faz a terapia neoadjuvante quando você está buscando a ressecabilidade de um tumor, ou seja, um tumor que ele não era ressecável, para você conseguir fazer a ressecção completa do tumor, ou quando você quer fazer uma citorredução, diminuir aquele tumor, buscando a conservação da mama. Tá. Aqui é o estudo do NSABP B18, que a gente já viu na aula anterior, que avaliou a quimioterapia pré- e pós-cirúrgica, e a sobrevida global é basicamente a mesma, é muito parecida, ou seja, eles são equivalentes. E aqui só para a gente relembrar também, que a gente falou na aula anterior, que é o NSABP P27, que avaliou o esquema ali de terapia com antracíclico antes e com associação com taxano, para fazer os dois antes ou o esquema sanduíche. E aí a gente viu que a associação do antracíclico com o taxano aumentou a sobrevida global dos pacientes. Tá. Então, eu vou escolher o regime. O que eu quero fazer? Eu tenho essa paciente que tem um receptor HER2 negativo e ela não tem receptores hormonais. Ou seja, é uma paciente que eu não vou ter aquelas ferramentas a mais, né, como o Herceptin, que a gente estava falando agora, ou o bloqueio hormonal, para poder tratar essa paciente. Então, eu vou ter basicamente a quimioterapia. Quando eu vou escolher o regime, eu tenho que ver as características basais desse paciente, qual que é a idade do paciente, quais as comorbidades que ele tem e as características daquele tumor. Perdão. Os esquemas, pessoal, basicamente, não existe um esquema que é taxado como o esquema definitivo. O que existe é uma preferência pela associação do antracíclico com um taxano, que seria o ACT. Mas existem outros esquemas, como, por exemplo, um esquema com antracíclico, o esquema ali predominantemente com o taxano, e o CMF, que seria ciclofosfamida, metotrexato e fluoracilo. Tá. O que a gente tem que entender a respeito disso? É que você fazer o antracíclico, mesmo sem associação com nenhum outro tratamento, ele tem benefício, porque esse estudo, publicado pelo EBCTCG, ele viu que a paciente tratada somente com antraciclina, mesmo que ela não receba, a paciente tratada só com antraciclina, comparada com a paciente que não recebeu nenhum tipo de quimioterapia, ainda assim ela tem diminuição da taxa de recorrência, diminuição da taxa de morte por qualquer causa e a diminuição da mortalidade por câncer de mama. Então, é aqui o dado que ali a gente viu antes. Então, tem diminuição do risco de recorrência, a mortalidade por câncer de mama e da mortalidade geral. Ou seja, mesmo quando você só faz o AC, você tem um benefício. Tá. E o taxano associado? A gente viu lá no estudo B27 que
a adição do taxano é benéfica para o tratamento torna a terapia mais efetiva. Aqui, a gente tem o Geican, que a gente também viu na aula anterior, em que ele pegou um regime com FEC e adicionou o pertuzumab. E aí, ele avaliou o regime com e sem pertuzumab e a sobrevida global das pacientes, o pertuzumab não, perdão, é o... É qual, doutor? Paclitaxel. Paclitaxel, perdão, gente. Isso, é um taxano. Falar. Desculpa, fui no ritmo ali da Thaís. E aí, essas pacientes, elas tiveram uma sobrevida global, uma melhora da sobrevida global. Tá. A ordem dos fatores altera o produto. O que eu devo fazer? Eu coloco antraciclina e depois o taxano, depois a antraciclina. Esse aqui foi uma meta-análise publicada na Cochrane, em que ele verificou, ao avaliar vários estudos, que a administração de taxano antes da antraciclina não melhora a sobrevida global, o tempo livre de doença ou a taxa de resposta completa, ou seja, não tem diferença na ordem da administração da terapia. Então, a gente viu que a terapia com antraciclina e taxano, geralmente a preferencial que a gente usa hoje em dia, porém, o uso só do AC, ele também tem benefício, e alguns pacientes, eles podem precisar de regimes sem antraciclina. Que pacientes seriam esses? Pacientes com comorbidades, a gente sabe que a antraciclina ela tem um índice de cardiotoxicidade, então pacientes com histórico de doenças cardíacas, eles podem necessitar de uma terapia sem antraciclina. O paciente que tem uma história de radiação prévia da parede torácica ou baixa expectativa de vida, a radiação prévia da parede torácica é porque esses pacientes têm uma chance maior de evoluir com um desfecho cardíaco desfavorável. E por desejo do paciente, a gente sabe que esses regimes contendo antraciclina têm vários efeitos colaterais e tem alguns pacientes que não estão dispostos a arcar com os efeitos colaterais do uso da antraciclina. Nesse caso, a gente pode comparar o uso do AC versus outros tratamentos. Nesse caso aqui, o AC versus o CFM, mesmo o AC sozinho, o CFM sozinho, eles dois se equivalem. Então, se a gente pensar na terapia com o AC mais o T, né, mais o taxano, ele tem um benefício ainda maior do que qualquer um desses dois aqui isolados. O CA versus o CT, né, que seria com basicamente o antracíclico contra o taxano, a gente tem uma resposta melhor no tempo livre de doença e na sobrevida global com o TC sozinho do que com o AC. E aqui eu trago a questão do timing. Quando essa paciente ela faz a cirurgia, quanto maior o tempo entre a cirurgia e a realização da quimioterapia adjuvante, pior para a paciente. Você tem uma diminuição da sobrevida global e também uma diminuição do tempo livre de doença. Tá. E aqui é só para lembrar na terapia adjuvante nas pacientes HER2 que elas seguem ali com o tratamento adjuvante com a capecitabina. Então, aqui tem, basicamente, o fluxograma das pacientes que têm um tumor triplo negativo no cenário adjuvante, ou no geral. Se a paciente tem... no tratamento adjuvante, gente, perdão. Se a paciente tem linfonodo negativo, aí você vai verificar o tamanho. Porque se ela tiver linfonodo negativo, a paciente que tem linfonodo positivo, ela vai seguir direto para a terapia para quimioterapia. A paciente que tem um tumor menor do que meio centímetro não precisa quimioterapia, como a gente viu lá, a paciente em 5 anos tem uma sobrevida de 94% e em 10 anos de cerca de 90%, sem fazer quimioterapia. E aí, nas pacientes T1B e T1C, você vai, na T1B, considerar quimioterapia, o que eu dei uma lida que basicamente você faz, e na paciente com T1C, você também vai fazer a terapia adjuvante. Acho que é isso. Espera aí que eu vou voltar aqui. Prontinho. Show de bola.
Vocês estão profissionais, os dois, no slide. Agora eu vou inverter. Eu vou pedir para vocês me mandarem as suas aulas, para eu já ter de background aqui para poder fazer. Olha, Olha, só vou te falar que eu não consegui, eu ia cortar uns pedacinhos do vídeo do TDM1, que eu achei muito legal, aquele vídeo do site do Vercept Aham. e do Transtusmab, eu encontrei aquele mesmo que o Vinícius usou, sabe? Eu Mas eu vou não consegui cortar, mas ele é muito legal, eu achei que explica muito bem, tá? Muito. o mecanismo de Exato. ação. Ô, Vinícius, deixa eu te falar, Oi, cara. doutor. Essa influência da oncologia clínica não está fazendo bem para vocês, não, cara. Aquele teu slide dizendo que a quimioterapia salva vidas, cara, você está jogando contra O a time da mastologia. casa. Contra o time da casa. A quimioterapia vem só fazer a firula, entendeu? Você acha que eu estou pedindo a aula dele por qual motivo, filho? Não, vai lá. parabéns, Vinícius. Esse é o seu comentário. Foi excelente, assim, você fez que é impressionante como vocês melhoraram a capacidade de entendimento dos desenhos e de um fluxograma. Hoje, vocês falam com muito mais propriedade do que vocês estão falando, assim, eu vejo nitidamente, não precisa ser uma aula extensa que você destrinchar, vocês entenderam o conceito, então as coisas fazem mais sentido, isso é muito bom, os dois, tá? Isso é extensivo aos dois. Vocês melhoraram muito no grau de compreensão, e isso é fundamental, porque o paciente com câncer de mama, ele tem que ser visto como um todo, né? Então, você como mastologista, você tem que ter uma visão crítica da oncologia, e a gente como oncologista tem que ter uma visão crítica da mastologia, porque somando-se as opiniões, o paciente tem o melhor desfecho, que é o que a gente quer para ele. Eu acho que você mostrou muito bem a questão aí do clássico do B18 e do B27, mostrando que QT-neo é igual QT adjuvante, a gente não tem perda de eficácia para esses pacientes. Só um parênteses, quando o Vinícius me pediu a aula, eu até falei, Vinícius, você vai ver que muitas coisas mistura luminal com triplo negativo, que a maioria dos estudos de adjuvância, eles só desmembram HER2 positivo e HER2 negativo. Então, existe muito desses estudos, não era só exclusivamente para triplo negativo. Então, quando for falar de luminal, vai ser um pouco repetitivo esses dados. Bom, então, o primeiro raciocínio é a questão da seleção do paciente, e você deixou muito claro. Hoje a recomendação, e aquele seu último fluxograma lá, em que ele considera o tratamento, é tumores acima de 1 centímetro ou axila positiva, quimioterapia é categoria 1A de recomendação para esses pacientes. E se eu vou fazer quimioterapia com antraciclina e taxano, que é o principal protocolo que a gente tem, a pergunta é por que não na neoadjuvância? Então, no triplo negativo, a gente é um pouco mais rígido na indicação de neoadjuvância e a gente acaba indicando para tumores ainda mais iniciais do que no HER2 positivo. Os estudos de neoadjuvância no triplo negativo, a grande maioria também seguia aquele racional de 2 centímetros ou axila positiva. Mas hoje, numa oncologia mais moderna, tumores entre 1 a 2 centímetros, se a paciente ela for fit para fazer o protocolo padrão, a gente vai ofertar neoadjuvância. A frase clássica é, se eu vou fazer quimioterapia adjuvante, por que não neoadjuvante? E aí, aquele algoritmo que você colocou está muito certo. O tumor ter um AIN 0, ele tem um prognóstico muito bom, mesmo sendo triplo negativo. Então, de regra geral, é um paciente que não precisa ir para químio. Existem exceções? Existem. Às vezes ter um A mais de 0,5 numa paciente de 24 anos, e aí você, às vezes, acaba ponderando fazer TC para essa paciente. Mas a gente, de regra geral, ela não precisa. A paciente T1B, ela vai considerar quimioterapia e, geralmente, essa paciente não precisa de antraciclina. E aí, não tem por que eu fazer neoadjuvância, porque se eu for fazer neoadjuvância, ela vai receber, de regra geral, antraciclina. E aí é o mesmo raciocínio da PT trial lá para o HER2. Se eu tenho a opção de descalonar a químio, opera primeiro e faça a quimioterapia depois para essa paciente. Agora, se ela é acima de 1 centímetro ou ela é linfonodo positivo, a recomendação dessa paciente é quimioterapia com antraciclina e taxano. E aí, se a gente vai fazer adjuvância, considere neoadjuvância. Mas se por acaso essa paciente vier operada para a gente vai fazer a CT para ela, que é essa meta-análise do EBCTCG, que é Early Breast Cancer Trial Clinical Group, que é o principal grupo que estuda o papel da adjuvância. E aí você mostrou muito bem que o AC, ele é melhor do que quimioterapia, nenhuma quimioterapia, que AC ele é um pouquinho melhor do que CMF, e ACT, ele é melhor do que AC.
Então, quando eu adiciono antraciclina e taxano, eu diminuo o risco de recorrência e tem ganho de sobrevida de câncer de mama específica para essas pacientes. Então, por isso que, de regra geral, a gente faz antraciclina e taxano para essas pacientes. Mas eu vou ter que... que o ACT é melhor que o CMF? Que tanto? Nossa, um pouquinho... eu vou olhar, eu vou rever. É porque você não é da época do CMF, mas eu já vi tanto CMF, depois ele foi tão abandonado. O que queria saber o tanto a mais que a gente está dando de benefício. Eu ia perguntar justamente isso, porque eu ia falar, para quem que você faz CMF? Para ninguém hoje em dia, mas por que não? Pois é, vamos lá. Por que não? Vamos lá, essa meta-análise, ela mostrou pra gente, enquanto eu estou falando aqui, eu vou tentar abrir essa informação que eu tenho ela em uma aula, eu só não lembro de cabeça. Até porque como eu não prescrevo CMF... isso ninguém mais prescreve CMF. Não, mas isso fala a favor da minha idade, eu nunca prescrevi. Então eu sou jovem. Isso, ninguém mais. Você já prescreveu? Não! Exatamente. Então, nossa, o que a gente viu muito, né, Fê? Nossa, eu eu já peguei uma época. É só CMF. Não, mas eu na verdade, eu falo brincando, eu cheguei para escrever, mas para critério de paciente muito idosa, era muito mais um critério de exceção do que, na verdade, uma rotina de prescrever para esses pacientes. O que acontece? Quando você pensa no paciente, na meta-análise que comparou, porque essa meta-análise do EBC-TCG, ele fez 4 comparações. Ele comparou AC versus nada, ele comparou AC versus CMF, ele comparou ACT versus AC. E ele comparou a AC numa dose maior versus uma dose menor. Que conclusão que a gente chega? 4AC é igual a CMF. Tá? Então, se eu fizer 6 CMF, eu estou tendo o mesmo benefício de 4AC, mas eu não estou fazendo taxano. Quando eu faço mais do que 4AC, quanto que eu fazia? Hoje a gente não usa muito, mas na época do FAC, que era FAC vezes 6. Isso já é melhor do que o CMF. E quando eu coloco o taxano, torna-se ainda melhor. Então, vamos lá. Mas eu não posso fazer CMF mais taxano? Eu não tenho esse dado. Até porque, quando eu faço o TC, que foi um estudo até que o Vinícius colocou, o TC ele foi melhor do que a C. Então, uma paciente que ela chega para mim e que ela não pode fazer antraciclina por uma contraindicação cardiovascular, não por performance, então vou fazer CMF, é melhor fazer TC. TC é melhor do que a C. Né? Oi? O problema é que o CMF não tem a adriamicina, né? Não, o CMF não tem adriamicina, mas TC também não tem. Então, quando a paciente tem contraindicação à adriamicina, é melhor você fazer TC do que você fazer CMF. Mas aí tem um taxano, né? Sim, mas aí é a questão do paciente fit. Aí é diferente. Então, assim, a paciente que chegou pra gente, ela tem uma cardiopatia prévia, mas ela tem indicação de quimioterapia e eu não posso fazer antraciclina, é melhor fazer TC ou é melhor fazer CMF? É melhor fazer TC. Por quê? AC é igual ao CMF. E TC é melhor do que AC. Então, TC é melhor do que CMF. Entendeu? Por extrapolação. Aposentou o CMF. Aposentou o CMF. A gente usa muito raramente. Olha só, por exemplo, o CMF é vezes 6, o TC é vezes 6. Ou é vezes 4. Nesse estudo é TC vezes 4. É TC vezes 4. E talvez TC vezes 6 seja ainda, inclusive, melhor. Mas a gente não tem estudo que comparou TC vezes 4 versus TC vezes 6. TC, taxano e carbo? Não, taxano e ciclo. E ciclo? Ciclo. O C de carbo é sempre que for HER2. Então, quando eu falo TCH ou TCHP, é carboplatina. Agora, quando eu falo TC, é só TC, é ciclofosfamida. Tá? Aí é só ciclofosfamida. Então, nesse cenário, deixa eu ver se eu acho aqui essa pergunta que a Fernanda me perguntou. Aqui, Fernanda, deixa eu compartilhar a minha tela, que aí vocês conseguem. Compartilha. Pergunta, o senhor falou que paciente que tem um problema cardiovascular, que você quer evitar o uso de antracíclico, você usa o CT, ou TC. TC. Só que o TC também tem uma cardiotoxicidade, não tem? Não. Quem dá cardiotoxicidade é a doxorubicina. Não é a ciclofosfamida. Deixa eu voltar. Vocês estão vendo a minha tela? Então. Sim. Então, aqui, ó. Então, é essa meta-análise, que é da UEBC-TCG, que ela já tem várias publicações, a última foi de 2018.
Então, acho que é a meta-análise mais robusta que eu já conheço, porque são mais de 100 mil mulheres, 123 estudos. E ela quis responder 4 perguntas. Se quimioterapia é melhor do que não fazer químio, se fazer antracíclico, é melhor do que CMF, se eu fazer antracíclico taxano versus antraciclina sem taxano, se é melhor, e se eu fazer mais ou menos dose de antraciclina, se é melhor ou não. Então, a primeira pergunta, que foi isso que, inclusive, o Vinícius colocou na aula, quimioterapia versus ausência de quimioterapia. Então, quando eu faço antraciclina, e aqui é AC, eu tenho, em 10 anos, 39% das pacientes com recorrência, e quando eu não faço quimioterapia, eu tenho 47% de recorrência. Nossa, mas é muita recorrência. 82% dessas pacientes eram linfonodo positivo. Então, é realmente uma doença ruim. Então, a antraciclina diminuiu aí em 27% o risco de recorrência relativo, 8% de ganho absoluto em 10 anos de sobrevida livre de recorrência, e basicamente números muito semelhantes em relação à sobrevida global. Aqui eu tenho 10% de ganho de sobrevida global e 30% do risco de morte dessas pacientes. Então, primeira coisa, quimioterapia é o padrão, ela salva vidas, como diz muito bem Vinícius. Vinícius et al. Diz. Bom, isso em relação à recorrência. Ah, tá, perdão, Fernanda. Isso aqui é versus não quimioterapia, e aqui é o CMF, tá? Esse aqui é, na verdade, não é antraciclina, esse aqui é o CMF. O CMF, comparado com não químio, o resultado foi até um pouco melhor, mas aqui a população de pacientes com linfonodo positivo foi um pouco menor. Quando ele avalia mortalidade, tanto a antraciclina quanto o CMF foi melhor do que não fazer quimioterapia, tá? Só que aqui é 4AC versus CMF. Você vê que os números são muito semelhantes, a hazard rate 0,84, o ganho absoluto aqui 4,75%, ou seja, AC é igual ao CMF. E a gente vê isso daqui. Quando eu avalio aqui a sobrevida livre de recorrência na antraciclina versus CMF, aqui nesse braço daqui, a gente vê que a C vezes 4 foi exatamente igual ao CMF, as curvas são totalmente sobrepostas, só que quando eu faço um pouco mais do que 4 ciclos de AC, aqui era uma dose maior de antraciclina, ele coloca aqui a higher cumulative dosage, aqui a gente já começou a ver um ganho pequeno, de 3%, mas a gente começou a ver um ganho com a antraciclina melhor do que o CMF. A mesma coisa em relação à mortalidade. Quando eu faço 4AC versus CMF, é exatamente a mesma coisa. Só que quando eu faço mais um pouquinho do que 4AC, 6AC, FAC, eu tenho um benefício maior em relação à sobrevida global para essas pacientes. Isso foi estatisticamente significativo. Quando eu faço antraciclina e taxano versus antraciclina, eu tenho aí quase 5% a mais de pacientes livres de recorrência em 8 anos. E como a AC é igual ao CMF, a gente infere que a CT vai ter esse ganho maior, tanto em sobrevida livre de recorrência, quanto em sobrevida global, entendeu? Então, por isso, eu tenho um ganho relativo de aproximadamente 20% e um ganho absoluto em torno de 4% com a incorporação da antraciclina e taxano versus CMF. Tá? E esse benefício, ele foi independente da idade da paciente, pacientes abaixo de 55 ou acima de 55 anos, e foi independente do status hormonal, tanto para paciente receptor hormonal negativa, quanto para paciente receptor hormonal positiva, a quimioterapia foi melhor do que não fazer quimioterapia. Mas aqui... Charo, em relação a custo, você sabe me dizer CMF, o custo em relação a CMF e TC? Não sei. São os mais parecidos? Caro, com certeza. O TC com certeza vai ser mais caro. Até porque o TC é com Taxotere, e o Taxotere ele é mais caro do que o Taxol. O CMF ele é muito mais barato, porque a gente acaba fazendo, inclusive, um CMF adaptado. Porque o CMF original era aquela ciclofosfamida injetável, hoje o paciente faz com ciclofosfamida oral, então, assim, acaba que é muito mais tranquilo. Mas o CMF é muito mais barato. Agora, comparado com a C... Eu tô para te falar que o AC sai mais barato, porque o AC barateou muito, porque é uma medicação que você usa muito. O CMF é mais raro você usar. É mais difícil você ficar usando fluoracil em câncer de mama. Então, talvez, em questão, comparado com o AC, não vai fazer muita diferença. Porque, na verdade, a gente tem que pensar no CMF se a gente fosse usar algum dia no lugar do TC, na verdade, né? Mas o TC é melhor. Mas aí, pode ser um pouco melhor. Problema, mas aí o TC é melhor. Porque TC é melhor que AC. Então, que é esse outro estudo aqui, cadê? Mas o TC melhor que AC é muito pouco melhor, né? É muito pouco a diferença. Aqui, ou é muito? Aqui, TC versus AC, eu tenho aqui 6% a mais de ganho absoluto de sobrevida livre de doença, e eu tenho aqui 5% a mais de ganho de sobrevida global.
para essas Não é pouco, pacientes. não. Não é pouco, não. Então não tem jeito mesmo. Não tem tem que jeito. pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Infelizmente tem que pagar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela. Então, o tratamento padrão é antraciclina e taxano. Mas tem algum paciente que eu posso omitir antraciclina? Tem. Então, assim, a gente vê que para essa paciente com tumor abaixo de 1 centímetro, esse estudo que comparou TC versus AC, o TC foi muito bem, só que ele não tem o ACT. Aí você vai falar assim, não, então por que não fazer ACT? E aí a gente tem 3 estudos que tentaram avaliar isso, que é o estudo chamado Plan-B, o ABC Trial e o Sussex Trial, que eles compararam ACT versus TC. E nesses estudos, de uma maneira geral, foram semelhantes para aqueles tumores que eram luminais axila negativa, então o tumor T2N0, por exemplo, fazer TC é a mesma coisa do que fazer ACT em relação a desfecho, é um estudo de não inferioridade. E no paciente triplo negativo T1C, e aí só se aplica ao T1C, isso não se aplica a T2, T3, no paciente axila negativa, o ganho da antraciclina foi relativamente pequeno, foi 2%. Então, para o T1B, a gente sabe que não precisa da antraciclina. Então, acaba que hoje, na prática, para triplo negativo, se é acima de 1 centímetro ou axila positiva, via de regra, vai para ACT. Se a paciente tem alguma contraindicação, principalmente no N0, a gente omite a antraciclina, mas no N positivo, o ganho absoluto em 4 anos é mais de 11% a favor da antraciclina. É muito grande. O linfonodo positivo no triplo negativo não dá para esconder a antraciclina de jeito Antraciclina. Então, assim, resumindo, T1A, nada, T1B, provavelmente TC, T1C para frente ou axila positiva, de regra, ACT para essas pacientes. E se ela sobrar doença, e se ela fez quimioterapia neoadjuvante, sobrou doença, capecitabina, que é o estudo do Critex, que tem ganho de sobrevida global. E um dado que o Vinícius colocou aí, que eu tinha mandado para ele, mas ele falou muito bem, é a questão do timing do tratamento. TC vezes quanto? TC vezes 6. 6. No T1B, TC vezes 4 vai bem. Vezes 4? Aquele estudo de TC versus AC, o estudo foi com TC vezes 4. No estudo do Plan-B, do ABC, foi TC vezes 6. Os 2 estudos são positivos. Mas qual que é melhor, 4 ou 6? Eu não tenho estudo que compara. Então, quando é T1B, eu faço TC vezes 4. Por quê? Porque no Plan-B, no ABC, no Sussex Trial, não entrou T1B, só entrou T1C para frente. Então, quando é T1C para frente, se eu for omitir a antraciclina, eu faço vezes 6, porque é a paciente que está representada nesse estudo. Se é T1B, como essas pacientes não entraram nos estudos de TC vezes 6, aí eu acabo fazendo TC vezes 4, entendeu? Mas é óbvio que isso depende muito. Uma paciente com tumor abaixo de 1 centímetro, mas muito jovem, eu acabo tentando chegar em TC vezes 6 para ela, para tentar chegar no benefício máximo. Porque você sabe que você não vai ter muita coisa para fazer para ela depois. Porque no luminal, no HER2, você vai bloquear a via do HER, você vai manter o hormônio, você segura a doença de outras formas. O triplo negativo, a gente não tem isso. Então, a situação é assim, você tem um tiro só, é a hora de você fazer. Então, Cris, na paciente T2N0, na adjuvância. T2N0? Foi cirurgia front, T2N0, triplo negativo, que é difícil, mas às vezes acontece. Vamos lá, paciente de 78 anos com uma cardiopatia. O que você opta por adjuvância para uma paciente dessa? Se ela tiver perfil para fazer quimioterapia, eu faria TC vezes 6. Essa paciente não aguenta fazer ACT de jeito nenhum. Eu tive recentemente, foi até no dia que a gente estava discutindo. Da discussão terística, você pensaria em CMF? Cara, se a paciente ela é frágil para químio, eu pensaria sim, poderia ser. Mas aí eu vou ficar muito na dúvida entre CMF ou às vezes só fazer Taxol isolado. Tem estudo? Não tem estudo nenhum. Aí você começa a extrapolar. Na prática, quando chega numa situação muito dessa, eu acabo discutindo não fazer químio. Porque, sinceridade, fazer uma subdose ou inventar e fazer um protocolo muito meia boca, eu prefiro não fazer. Porque talvez eu só esteja trazendo toxicidade para ela. O CMF eu sei que é melhor do que não fazer químio. E aí talvez o CMF seja uma boa indicação. Mas, por exemplo, outro dia chegou uma paciente para mim, T2N1, que foi operada front, doença ruim, paciente de 88 anos. Não fiz nada. Triplo negativo, por incrível que pareça. Não fiz nada. Vai irradiar e a gente vai só acompanhar, porque nem CMF a família quis que ela ponderasse, entendeu? Porque não, a gente não quer. Tanto é que ela nem foi para neoadjuvância, ela operou upfront. A única coisa que a gente fez foi radioterapia.
apesar de todas as discussões de descalonar a rádio, ela tinha tanta doença de alto risco que a gente falou, não, vamos tentar pelo menos segurar com a rádio. Foi até o Daniel que irradiou essa paciente para mim. Mas na paciente idosa e que a doença é muito ruim, mas que eu acho que ela aguenta um pouquinho de químio, eu vou tentar TC. Se ela aguenta químio, eu vou tentar TC. Se ela não aguenta químio, eu vou ficar entre CMF ou só observação para essa paciente, sabendo que ela tem um risco grande de recidivar, infelizmente. É o caso, você sabe o quê? De uma paciente minha que a gente discutiu ano passado, né? No final do ano. É uma paciente de 74 anos, muito magrinha, 37 quilos, é uma mulher desnutrida, que a gente comentou, não sei se você lembra, Mauro e Fernanda, aquela paciente que ela tinha prótese mamária. Aí eu fui fazer a biópsia dela por cor, guiada por ecografia, mas estava assim, era pele e prótese. Então, assim, muito difícil de fazer. No final, veio só a tipia na cor. Aí nós fomos para a cirurgia, tiramos o tumor, fizemos linfonodo sentinela negativo, e eu fiz o sentinela porque, assim, a característica era de tumor invasivo, mas eu não tinha AP. Aí saiu o AP, um triplo negativo, entendeu? E aí essa paciente está esperando, né, ser chamada para químio, mas, assim, é uma paciente muito frágil. Eu acho que ela não aguenta químio. Eu acho que ela vai ficar em nada e radioterapia. A gente tem algumas escalas de oncogeriatria que você consegue colocar essa paciente para poder avaliar o risco dela ter toxicidade grave, grau 3 e grau 4. Então, eu gosto de colocar nessas calculadoras, você tem um site que você coloca e ele te dá isso. E lá na clínica a gente tem a facilidade de ter a geriatra. Então, eu sempre peço esses casos que a geriatra avalie e dê opinião, porque eles conseguem... Porque essa escala que a gente tem de aplicativo, ela é mais sucinta. O geriatra, eles têm aquelas escalas super complexas, com um monte de pergunta, e isso ajuda bastante a gente a definir isso. Mas, a definir se a paciente vai para químio ou não, porque, assim, a doença tem indicação, mas a paciente não se justifica. Vezes. Então, e o extremo é muito fácil, aquela paciente que é totalmente fit, você vai fazer. Eu já tive paciente de 79 anos com triplo negativo que eu fiz TC, que foi redondinha. A paciente hoje tem 85 anos e literalmente ela não toma nenhum comprimido, ela não toma nada na vida dela, ela não é hipertensa, não é diabética, não tem nada. Então, assim, a gente não, a expectativa de vida dessa mulher é de mais de 15 anos, 10 a 15 anos. Agora, a paciente que chega completamente fragilizada, cheia de comorbidades, também é muito tranquilo, tipo, sei lá, não vou fazer nada. O problema é aquela borderline, que você tá assim, vai andando, mas você já não sente tanta segurança, não, faz as coisas sozinha, mas tem sempre alguém do lado, o discurso da família é um pouco incongruente com o do restante, da paciente, então, assim, aí realmente o caso muito difícil, aí você tem que pedir ajuda dos universitários para ajudar nessa definição de conduta, assim, sabe? Ô, Cris, e a epirubicina, assim, para esses pacientes assim, com mais risco, né, de cardiotoxicidade, a epirubicina não tem, assim, a gente não vê nesses estudos, né? A epirubicina é uma droga europeia, é mais por causa disso. E como o americano que produz mais, a gente vê mais disciplina. Então, mas o risco de cardiotoxicidade é basicamente o mesmo. A questão é que a dose acumulativa é diferente, é só por causa disso. Mas o risco é o mesmo. Então, se a paciente ela tem contraindicação a doxo, ela vai ter contraindicação a epirubicina. Existe a doxorubicina lipossomal peguilada, que ela tem menos cardiotoxicidade, mas ela só foi estudada para doença metastática. A gente não tem dado de doxopeg ou Calix para doença. Exatamente. Nem a neoadjuvância, nem a adjuvância. Certo. E uma coisa que eu ia comentar aqui, assim, eu não sei assim, como é que é a sua vivência com relação à neurotoxicidade dos taxanes, né? Mas eu tenho, assim, muita reclamação. Eu tenho paciente, assim, que fez taxane há 2 anos e está com neuropatia periférica, entendeu? E aí, assim, ela reclama diariamente, a qualidade de vida caiu muito. Eu fico pensando, meu Deus, será que às vezes, assim, né, até que ponto compensa, assim, né, quer dizer, a sobrevida livre de doença de 6% comparado com o CMR,
e uma sobrevida global de 5% é muito alta, mas de repente numa idosa não dá para você omitir, né? Sim, concordo. A neurotoxicidade é talvez o pior efeito colateral da quimio, a meu ver, porque tudo que foi estudado para tentar evitar foi negativo. Antes a gente fazia magnésio, fazia cálcio, fazia um monte de coisa na pré-QT, os estudos mostraram que não fez diferença nenhuma. O tratamento do sintoma é muito frustro, porque você geralmente entra com antidepressivo, anticonvulsivante, são drogas cheias de efeitos colaterais, demora para dar resultado. Geralmente, quando o paciente começa a reclamar, ele já está num grau mais exacerbado, porque ele vai segurando, e aí quando você vai reduzir dose ou parar, aquele efeito vai piorar ainda um tempo, porque o paciente, é igual radioterapia, se começou a doer hoje, prepara que daqui a um dia vai estar pior, porque o efeito é tardio. Então, às vezes, o paciente, quando ele começa a perceber a neuropatia, aquilo já está instaurado e às vezes ele não reclama, e aí quando ele começa a reclamar, ele já está numa neuropatia mais intensa. Eu já tive paciente que nunca, e eu pergunto ativamente, tá tendo dormência? Não. Aí na outra consulta, eu não consigo segurar o copo. Eu falei, não tem como. Não, eu sentia mesmo, porque ia segurando, fica com medo de parar a químio, interromper, e a qualidade de vida piora muito. Eu acabo entrando com um tratamento multimodal, entra com antidepressivo, entra com anticonvulsivante. Geralmente a duloxetina tem bons resultados para esse tipo de sintoma, além da gabapentina, da pregabalina. Geralmente eu peço avaliação multidisciplinar, eu encaminho para o neuro para poder avaliar. Não é raro, Carol, às vezes você ter outros fatores confundidores. Eu já tive paciente que estava reclamando, era uma síndrome do túnel do carpo. Depois que ela operou, melhorou muito. Então, é bom pedir uma avaliação para descartar outras causas associadas. Porque está fazendo taxano, você fica no automático, isso é do taxol. Mas depois você percebe que pode ter outros fatores associados para poder ajudar. E, às vezes, essas terapias comportamentais, assim, yoga, acupuntura, acaba que algumas pacientes sentem alguma melhora com isso. Mas quando você entra com isso e a paciente não responde, é muito ruim, porque a qualidade de vida dela fica bem comprometida e você não tem o que fazer, assim, você está de mãos atadas, você não tem muita opção de resolutividade, né? A resolutividade dela é lenta, né? Ela demora para acontecer e quando acontece ela é muito lenta, o paciente vai melhorando assim a passos de tartaruga. Tanto é que assim, não, melhorou. Aí na outra consulta, não achei que melhorou, não. Aí na outra, não, melhorou. A paciente mesmo oscila, assim. Não, e se você está fazendo hormônio ainda, Nossa senhora, é difícil, né? Pânico, terror e pânico, assim. Porque ela associa a neuropatia com a artralgia do inibidor de aromatase, e aí é bem pesado. É bem pesado mesmo. Mas eu concordo, talvez um dos piores efeitos colaterais que a gente tem hoje da quimioterapia é em relação a isso. Mas, geralmente, quando você faz TC, principalmente TC vezes 4, a incidência é pequena, porque é geralmente a dose cumulativa. Então, você vai começar a perceber naqueles pacientes que fazem vários ciclos de taxano, aí é mais pesado. Mas quando você faz menos tempo, o paciente consegue segurar mais. O paclitaxel, ele dá mais neuropatia, o docetaxel, ele dá menos. Então, geralmente, o TC, como é com docetaxel, o paciente segura melhor. Geralmente, você vai ver quem reclama mais que quem fez ACT. Porque são 12 taxóis semanais, aí realmente vai chegando ali na 8ª, na 9ª, o paciente já começa a ficar desconfortável. Beleza, obrigada. Doutor Cris, uma pergunta assim, nem é tanto a respeito da terapia adjuvante, a mais neoadjuvante, mas é porque eu fiquei em dúvida. Hoje eu atendi com a doutora Angélica uma paciente que fez o último ciclo de quimioterapia em novembro, e ela trouxe os exames só agora, então ela tem 4 meses. Falando em termos de benefício para essa paciente, ela perdeu completamente o benefício dessa quimioterapia? Não, ela não perdeu completamente porque ela fez a quimioterapia, mas ela aumenta o risco de progressão. O que acontece, existem os números mágicos da oncologia. Geralmente, o paciente que opera, a gente vai começar a fazer quimio no máximo até 3 meses depois da cirurgia, porque o ganho, ele cai vertiginosamente depois desse período. O raciocínio contrário, óbvio que se aplica. Se eu fiz QT, né, o tumor reduziu, respondeu e eu demoro muito para operar, nesse meio tempo eu estou dando chance dessa lesão voltar a crescer ou de surgirem micrometástases. Então, mas você não tem como ter essa certeza de que teve perda do benefício. O que a gente sabe? Aquela questão que você apresentou ali do time.
Quando eu opero e eu demoro para começar a quimioterapia, o meu desfecho é pior. Foi apresentado um estudo peruano em San Antônio de 3 anos atrás, se eu não me engano, em que ele mostrou que as pacientes triplo negativo, que demoravam mais do que 30 dias para começar a quimioterapia, ela tinha uma redução de sobrevida global de 82% para 70%, assim, é mais de 12% de piora de sobrevida global em 5 a 10 anos, quando eu atraso mais do que 30 dias para começar a quimioterapia NEL. E existe também um trabalho que foi publicado pela Débora, da BP, a Débora Gagliato, o ano passado. Esse estudo, tem um estudo da Débora nesse sentido, da JCO, e ela publicou um agora, um ano passado, em relação ao início da neoadjuvância, que eu biopsiar e eu demorar para começar a neoadjuvância, essas pacientes também têm desfecho pior. O que a gente fala, qual que é o resumo disso? Que o tumor triplo negativo, ele dá micrometástase muito precocemente. Então, se esse paciente está morrendo mais, é porque ele está recidivando. E se ele está recidivando, é porque eu estou dando tempo dessa micrometástase acontecer. Então, triplo negativo é começar o mais rápido possível e acabou a neoadjuvância, ou tentar operar o mais rápido possível para não dar tempo desse tumor progredir, porque é um tumor geralmente de alto turnover, que multiplica rápido e que dá metástase precocemente. Mas falar em quanto que isso impacta, eu só conheço esse dado de pós-adjuvância, de adjuvância, que é para atrasar o início do tratamento. Mas depois que você fez e demorou para operar, eu acho que não existe, tenho quase certeza que não existe esse estudo. Existe para começar a neoadjuvância, da biópsia para começar a neoadjuvância e do operado para começar a quimioterapia. Porque, na verdade, os estudos são estudos controlados. Então, se ele faz um estudo, obviamente, essa paciente vai ser operada ali 4 a 6 semanas depois, porque senão não passa no comitê de ética. Entendeu? Então, por isso que a gente vai ter estudo disso. Entendi, doutor. Obrigado. Nada. E aí, gente? Fechado. Gente, parabéns. Aulas ótimas, muito bem. Vamos para o feriado, né? Vamos para Páscoa. Amanhã é dia de branco, Deus me livre, Amanhã, feriado. não, amanhã, quinta-feira santa, acabou, né? A gente trabalha, não existe mais. Na minha época tinha quinta-feira santa, agora é só sexta. Quinta-feira. Amanhã para mim foi linha preta mesmo. Time, Cris, foi interessante para os meninos, porque às vezes quando a gente discute sobre o tratamento cirúrgico, né? Indicação de cirurgias maiores com reconstrução, às vezes a gente comenta a respeito do time, né, para começar químio, paciente que pode, com alto risco de complicação, evitar, né, perder esse time para poder não Sim. ter impacto na sobrevida dela, né? Tem paciente que a gente sabe que tem alta chance de complicações e com necroses, infecções, enfim, acaba perdendo time porque não consegue começar a quimio enquanto não acabar de tratar aquela necrose, aquela infecção, enfim, resolveu as complicações. É mais um dado que fala a favor de neoadjuvância, porque aí você já fez a quimio e já operou. Quando você opera o paciente upfront e no triplo negativo, o paciente tem que sair muito redondinho, porque se ele evolui com essas complicações que são inevitáveis, a gente sabe que, infelizmente, essa paciente vai ser prejudicada. Agora, óbvio, se essa paciente teve a complicação após uma cirurgia, continua sendo ruim, mas ela já recebeu o tratamento sistêmico ideal dela. Por mais que depois ela ainda possa ir para radioterapia, para capecitabina, mas o principal tratamento ela já fez, porque ela já fez a quimio, ela já operou. Então, teoricamente, ela está sem evidência de doença. Então, por isso que é mais um motivo no triplo negativo de sermos um fiel defensor da neoadjuvância. Beleza, Cris. Parabéns aí, meninos. Gente, valeu aí. Eu não falei brincando, não. Eu quero as aulas, tá? Se vocês não incomodarem, me mandem depois. Tá bom, pode deixar, doutor. Eu cito o slide cedido por doutora Thaís, doutor Fernando. Nem precisa, doutor. Gente, vocês sabem que vai ter, até lembrando aqui que a gente estava discutindo esse negócio do tempo, né, do impacto da evolução da doença com o tempo de tratamento, vai ter uma aula nesse Congresso Brasileiro da semana que vem, da Sandra Gioia, do Rio, de Políticas Públicas. Ela vai apresentar uns slides com os trabalhos que eles têm lá do Rio, falando desse tempo, tanto para começar o tratamento, como do tempo de cirurgia para químio e tudo, e o impacto na sobrevida. Vale a pena a gente checar isso aí. E o interessante é que não precisa estar inscrito, né, Carol, para assistir. Esse de política pública não precisa estar inscrito para você assistir a aula dela. Exato.
Legal. Legal. Então, tá bom. Muito Legal. bem, gente. Valeu, boa noite. Bye. Boa Valeu, noite. boa Tchau, noite. tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Até, obrigada. Tchau, tchau.